amigas, meus amigos, bom dia a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino amigo e mestre, esteja a nos envolver, nos inspirar, nos conduzir nesta manhã para que cumpramos com os propósitos deste evento, deste momento, que possamos abrir o coração para receber as sementes do Cristo, para que este não seja apenas mais um momento de entretenimento, mas substancialmente um momento de autoencontro, de autotransformação e de renovação dos caminhos e dos propósitos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer uma vez mais a confiança da organização deste evento, na pessoa da Ivana, que nos fez o convite, e de tantos trabalhadores anônimos que a gente não tem nem noção. Eu digo sempre que, depois que a gente realizou o Congel no ano passado, a minha visão de evento espírita mudou um pouco. E não foi nem metade do que esse evento é. Então, eu não sei o trabalho que dá, mas eu consigo imaginar. Então, não poderia iniciar essa fala sem agradecer profundamente, porque há pessoas que confiam em nós, mesmo quando nem nós mesmos confiamos. E aqui a gente comparece perante a todos, na busca sincera de transmitir algo que nos toca, para que de alguma forma, quem sabe, possa tocar você também. O nosso tema é Leon Denis e autoconhecimento. Eu confesso para vocês que eu já conhecia a obra de Leon Denis. Não toda, mas uma boa parte. E desde que a organização mandou o tema, eu me dediquei a repassar a obra de Leon Denis, buscando como esse grande filósofo do Espiritismo tratou o tema, para que a nossa reflexão aqui não fosse mais do mesmo, porque como disse Gladstone, o compositor das músicas do Tim Vanessa, ele diz assim: para escrever o que já está escrito, não escreve. Então nossa ideia é tentar buscar nas obras de Leon Denis um ponto, pelo menos, que possa acrescentar para cada um de nós, em especial para mim mesmo. No livro Depois da Morte, no capítulo 42, é o capítulo que abre a quinta parte da obra. A obra trata de várias questões da religião, mas na quinta parte, Leon Denis se dedicou a falar do caminho reto. E no capítulo 42, chamado A Vida Moral, Leon Denis vai dizer que o conhecimento do porquê da existência é de importância substancial para o melhoramento e a evolução do homem. Quem sabe aonde vai, pisa firme e imprime nos seus atos um impulso vigoroso. O que Leon Denis está dizendo é que quem sabe o porquê está aqui, consegue como que avançar de maneira mais consciente, mais presente, não fazendo as coisas no automático, não fazendo as coisas porque está escrito, não fazendo as coisas porque alguém mandou fazer, mas porque se convenceu, porque tem fé naquilo que deve fazer. Isso é relevante, talvez mais do que a gente possa imaginar num primeiro momento. Para tentar exemplificar um pouquinho do quão relevante é essa fala de Leon Denis, eu queria lembrar uma história que está narrada no livro Os Mensageiros, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. No capítulo 12, André Luiz está entrevistando várias pessoas ali, colhendo experiências, relatos de quem veio, falhou e retornou. E no capítulo 12, André Luiz vai conversar com Monteiro. E o Monteiro,
ele era a personificação daquilo que Fenelon fala lá na Lei de Amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz assim: a pessoa às vezes afirma com gosto: eu sou respeitado na minha casa. E aí ele acrescenta: mas poderia também dizer respeitado e detestado. Porque apesar de impor-se, é uma pessoa que não tem nenhuma gota de amor, nenhuma afeição mais terna, mais doce. Esse era o Monteiro, dialogador de reunião mediúnica. Só que o detalhe do Monteiro é que ele era um trabalhador espírita extraordinário. Nunca faltou uma reunião. Todas as vezes ele estava presente e dizia ele, diz André Luiz, ele diz assim: eu gostava de receber obsessores, porque eu reduzia eles a nada. Eu gostava de receber as pessoas sofridas, para dizer a elas que elas eram culpadas do sofrimento delas. E aí o Monteiro vai narrando um quadro e fala assim: meu Deus do céu. Quando ele desencarna, umbral. Aí ele fica revoltado. Revoltado mesmo. Aí ele diz assim: quando eu comecei a atenuar um pouquinho a minha revolta, fui socorrido. Ele foi socorrido e foi para nosso lar. Só que ele chegou em nosso lar e falou assim: eu quero uma audiência com a veneranda. Eu falei: nossa, meu amigo, mas aí você foi... A veneranda, 1 milhão de horas trabalhadas ininterruptas, imagina. Eu quero uma audiência com a veneranda. Sabe o que a veneranda fez? Negou. Não. Mas visitou ele. Visitou ele no momento em que ela estava descansando. Quando ela visitou o Monteiro ficou 2 horas falando, sem parar, reclamando, como que era possível um trabalhador espírita sério, responsável, ir para um umbral. Ele não entendia. Ele falou assim: mas é um absurdo isso. Eu era dialogador, eu fiz o trabalho de conduzir vários espíritos, eu ajudei um monte de espírito desencarnado. E aí ele falou 2 horas. Você sabe o que a veneranda fez? Ela ouviu. Eu fiquei tão impactado, porque talvez se fosse eu tinha interrompido o Monteiro na primeira frase. Eu falei assim: meu amigo, você está maluco? Ela ouviu, pacientemente, sem interromper, deixou que Monteiro falasse tudo quanto pensava, tudo quanto havia refletido, e o trabalhador espírita assíduo não havia compreendido o seu erro. E aí eu queria ler a resposta da veneranda, porque eu já tentei, eu falei assim: eu vou citar, mas aí eu percebi que não tem nenhuma frase, nenhuma palavra da fala da veneranda que possa ser dispensada. Tudo que ela falou, todas as palavras que ela usou são importantes. Então eu preciso ler. Monteiro falou por 2 horas. Ele calou. Só um detalhe: tomemos cuidado quando a gente for falar com o Espírito Superior, porque a gente chega cheio de razão, e o Monteiro saiu meio humilde depois. Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa nem difícil de explicar. Eu achei isso aqui um insulto, porque ele ficou 2 horas falando, e isso porque ele ficou muito tempo no umbral sem entender. A causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Depois dessa fala, o Monteiro fala para o André Luiz assim: desde então a minha atitude mudou muitíssimo. Claro. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático e esqueceu
da prática do Espiritismo. Eu achei essa fala profunda, porque toma uma dimensão impactante. O Monteiro, ele se dedicou à reunião mediúnica. Só que Espiritismo prático não é só reunião mediúnica. Então imagina você, alguém aqui, não vou citar, quem desencarna e fala assim, não, mas até eu fiz palestra no Congresso de Goiás. Que absurdo. Aí o Espírito fala assim, pois é, mas isso é Espiritismo prático. Não, mas eu coordenei caravanas do Fraternidade Sem Fronteiras. Falei, que bom, meu amigo, mas isso é Espiritismo prático. Não, mas eu dei passe, distribuí sopa, fiz atendimento fraterno. Sim, mas isso é Espiritismo prático. A pergunta é, você praticou o Espiritismo enquanto realizava as atividades de Espiritismo prático? E por que eu estou falando sobre isso? Porque da fala da veneranda sobra uma pergunta, mas o que vem a ser prática do Espiritismo? Porque eu achei que prática do Espiritismo era ir para a casa espírita, era vir no congresso, era ler, estudar. O que chama a atenção na fala da veneranda é que ela diz assim, você dedicou-se ao Espiritismo prático diante dos homens, nossos irmãos, e esqueceu da prática do Espiritismo diante de Jesus, nosso Mestre. Tudo que é diante dos homens é exterior, e tudo que é diante de Jesus é interior. Então, a prática do Espiritismo é muito menos algo que você faz fora e muito mais algo que é trabalhado dentro de cada um de nós. Na questão 908 de O Livro dos Espíritos, porque Kardec, quando vai definir o verdadeiro espírita, ele fala que o verdadeiro espírita é aquele que é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em dominar as suas más tendências. E na questão 908 de O Livro dos Espíritos, eles dizem assim, as paixões são como cavalos, que só são úteis quando governadas e se tornam perigosas desde que passem a governar. Porque alguém governado pelo egoísmo é alguém capaz até de matar. Alguém governado pelo seu orgulho é capaz até de corromper. Mas quem governa a si mesmo, esse é livre. Esse é livre. Então, a gente fica pensando, se é preciso governar essas paixões, se é preciso domar essas más inclinações, acaso conseguiremos fazer isso sem compreensão? Por acaso nós vamos conseguir essa transformação moral sem uma justa compreensão das más tendências que a gente carrega? Será que nós vamos conseguir avançar na prática do Espiritismo se nós desfocamos do mundo interior? Se eu não sei quais são as situações, quais são as pessoas que despertam em mim o que há talvez de pior, aliás, se eu nem sei o que é o pior que há em mim, é por isso que quando a gente lê a obra de Leon Denis, nós veremos que em várias delas, vários dos livros de Leon Denis, ele toca no autoconhecimento, porque ele estava plenamente convencido de que não é possível avançar espiritualmente sem conhecer-se. Porque quando a gente olha para aquilo que me desafia, quais são as situações que me provocam na minha vaidade, na minha impaciência, na minha impiedade, quando eu consigo identificar pessoas e situações que trazem isso para mim,
e que revelam isso dentro de mim, aí sim eu consigo verdadeiramente praticar o Espiritismo. Porque aí vai ser aquela situação delicada, em que você quer matar a pessoa, e Jesus te fala assim, dá um abraço nela. E o pior, nós não poderemos alegar ignorância. Há uma questão que recorrentemente vem a mim, como que de lembranças ou mesmo de estudos, e que tem sido cada vez mais motivos de meditações, de reflexões, porque eu acho que o assunto é sério. Eu acho que a gente não pode transformar o Espiritismo num espetáculo. Porque se ele é o consolador, é porque está doendo. Só que se a gente faz do Espiritismo um espetáculo, a gente desfoca da dor. E aí a gente fica prestando atenção no Espiritismo prático, e não na prática do Espiritismo. A questão que estou me referindo é a questão de número 14 do Livro dos Espíritos. É uma questão que me impacta, porque Kardec, se você já estudou, se você se lembra do Livro dos Espíritos, você vai se recordar que essa questão, ela está dentro de um tópico maior, que é Deus. E Kardec está tentando entender a natureza íntima de Deus. Ele não ficou satisfeito com a resposta 11, nem com a 10. Na questão 14, ele pergunta sobre o panteísmo. Deus é a soma de tudo que existe? Deus é a reunião de tudo que existe, como pretende alguns, ou é um ser à parte? Aí os espíritos vão dizer assim, olha, ele é um ser à parte porque ele não pode ser causa e efeito ao mesmo tempo, ou é um ou é outro. E se ele fosse a reunião de tudo que existe, ele já não seria mais causa, ele seria efeito, aí não dá certo. É uma contradição. A questão está respondida. A questão está respondida. Só que eles não param aí. Por isso que eu acho que a coisa é séria. Eles dizem assim, Deus existe. Disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto donde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai consequentemente de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam de mais perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretender penetrar o que por ora é impenetrável. Então, eu estou dizendo, que citar essa questão porque às vezes a gente vê discussões e mais discussões sobre plano espiritual, e eu acho isso um absurdo. Assim, como que o encarnado está discutindo sobre o plano espiritual? A gente espera chegar lá, aí a gente descobre, ué. Por ora, tem coisas que nos tocam de mais perto, a começar por nós mesmos. E aqui o conselho dos Espíritos, estudai, não é condenai, não é fazei de conta que não existe, estudai as vossas próprias imperfeições, com o único fim de estudá-las? Não, isso é fantástico. Não é estudar por estudar. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas. O que será mais útil do que pretender penetrar no que é impenetrável. De modo então que o que os Espíritos estão nos convidando a fazer é o exercício do autoconhecimento, mas do autoconhecimento como aquele que
observa, que estuda, que tenta entender as causas e as consequências, para que então consiga atuar. Mas é aqui que eu acho que Leon Denis se torna, eu não vou dizer insuperável, mas eu vou dizer indispensável. Porque ao tratar do tema do autoconhecimento, Leon Denis faz um convite sutil. Eu confesso para vocês que eu levei tempo para perceber esse convite, porque ele é sutil. E Leon Denis, como era um filósofo, e eu diria que o maior filósofo espírita, depois de Kardec, ele foi para o tema do autoconhecimento com o propósito verdadeiro de entender não só o porquê fazer, mas o como fazer e até onde ir. Até onde ir. Porque nós podemos pensar autoconhecimento como sendo aquele exercício que a gente faz para entender as nossas imperfeições. E autoconhecimento é isso mesmo. Ou melhor, é também isso. Ele não pode se reduzir a isso. Se o nosso autoconhecimento se reduz à descoberta de imperfeições, é provável que ele se torne autoextermínio, porque você vai descobrir tanta coisa ruim que você vai querer não existir. E é por isso que a gente não pode parar aí. Quando a gente pensa autoconhecimento, nós estamos pensando em saber quem a gente é, não só o que a gente carrega. Imperfeição não te define, imperfeição é uma coisa que você tem, mas daqui a pouco perde. Dá uns 3 milhões de anos para você ver se você não dá conta. Dá. Se precisar de mais, tem. De maneira que é extremamente perigoso se eu faço o exercício do autoconhecimento para parar na imperfeição. Por quê? Porque eu preciso atingir a essência. Quem eu sou. Não para abrandar. Não é para dizer assim, mas eu sou orgulhoso, mas eu sou bastante humilde. Não. Não é para abrandar. É para que a gente tenha força e dignidade moral para combater as imperfeições. Porque se eu não alcançar a minha essência, é possível que eu acredite que eu sou ruim. Então, sempre cito, eu não sei se todos aqui puderam assistir o filme do Divaldo. Eu sempre cito essa cena. O Divaldo, no filme, está acolhendo aquela criança, um bebezinho. E aí o obsessor dele chega e fala assim, você vai acolher essa criança? Eu vou. Mas não tem lugar não. Eu falei, não, mas a gente dá um jeito. O obsessor fica intrigado. Aí ele fala assim, mas você é capaz de amar essa criança? Aí o Divaldo fala assim, sim. E aí o obsessor fica perturbado, porque ele não consegue entender como que um ser humano é capaz de amar outro. E aí ele diz para o Divaldo assim, no meio do diálogo, né, ele diz assim, eu não consigo vestir essa máscara da bondade. Aí o Divaldo olha para ele e fala assim, mas meu irmão, não se trata de vestir a máscara da bondade, mas de tirar a da maldade. Porque não é possível que um filho do amor seja ódio, que o filho da bondade suprema seja maldade. Em essência, não. Talvez no meio do caminho se perdeu, mas sempre, sempre haverá como corrigir. De maneira então que o meu autoconhecimento precisa chegar aí, que é o que o Rossanto falou ontem. Filhos de Deus e muito amados por Ele.
Não para eu achar que eu não preciso fazer nada, porque o objetivo da vida não é ser amado por Deus, isso a gente já é, desde que era princípio inteligente. Obrigado. Desde que era princípio inteligente. O grande objetivo da vida é amar, porque isso ainda é difícil. É por isso que gostaria de encerrar a nossa reflexão com um dos textos mais bonitos de Leon Denis, que já tive contato. Conversava ontem com a minha noiva, mostrei a ela um texto que está no capítulo 7 do livro O Porquê da Vida, o Objetivo Supremo. É uma poesia em prosa. E aí ela falou assim: nossa, mas eu gosto tanto desse aqui. Eu falei: nossa, mas esse é muito mais bonito. Porque Leon Denis também tem esse dom de conversar conosco, esse dom de transmitir de coração para coração. Então, se o nosso tema é Leon Denis e autoconhecimento, eu queria terminar com um apelo dele mesmo, que está no livro Depois da Morte. É a conclusão, eu diria, é o último parágrafo da obra. Então, se você estiver curioso, só ir lá para o final. E tu, meu irmão, meu amigo, que recebestes estas verdades no teu coração e que lhes conheces o valor, permita-me um derradeiro apelo, uma última exortação. Lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo, isto é, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu ser espiritual daqui sair melhor e mais puro do que quando entrou. Acautela-te das armadilhas da carne. Reflete que a terra é um campo de batalha onde a alma é a todo momento assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões vis. Luta pelo espírito e pelo coração. Corrige teus defeitos, adoça teu caráter. Fortifica tua vontade. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades terrestres, dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso. Lembra-te de que tudo o que for material é efêmero. As gerações passam como vagas do mar. Os impérios esboroam-se. Os próprios mundos perecem. Os sóis extinguem-se. Tudo foge, tudo se dissipa. Mas há duas coisas que vêm de Deus e que são imutáveis como Ele. Duas coisas que resplandecem acima da miragem das glórias mundanas. São a sabedoria e a virtude. Sabedoria e virtude. Conquista-as por teus esforços e alcançando-as, elevar-te-ás acima do que é passageiro e transitório, para só gozares o que é eterno. Conquista-as por teus esforços e alcançando-as, elevar-te-ás acima do que é passageiro e transitório, para só gozares o que é eterno. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência, que Jesus nos fortaleça e nos inspire para essa grande e preciosa missão do autoconhecimento e da autotransformação. Grande abraço a todos. Obrigado.